E aí, alunos, tudo bem? Ó, primeira questão aqui do nosso simulado, ele já começa com uma questão de gramática. E uma das estratégias que eu utilizo, que eu sempre ensino para vocês, é olhar para as opções, tá? Para que vocês possam se acostumar e entender quais são os temas que vocês vão ter que trabalhar. No caso aqui, o tema é pronome indefinido e seus compostos, né? A gente tem aqui pronomes indefinidos e seus compostos. Bem, bora lá. Good morning, my TV set is in need of repair. Bom dia, a minha televisão ela tá precisando de reparo. Aí a pessoa B fala, desculpa, there's, pontinho, pontinho, here, right now. Ou seja, quando ele fala me desculpe, ele está introduzindo provavelmente a ideia de que não há ninguém ali. Como ele fala que não há ninguém ali, ou seja, ele dá um sentido negativo, mesmo estando numa estrutura afirmativa, a ideia é eu falar que não tem, então there's nobody here, então não tem ninguém aqui agora. Show! Como é nobody, pronto, a gente já viu que só pode ser gabarito letra B. Mas vamos ver se as outras fazem sentido de fato. Isn't it there? Não tem ninguém que você possa enviar para minha casa mais tarde? Opa, faz muito sentido. Porque isso aqui é uma estrutura negativa. E dentro das estruturas negativas, a gente sabe que só podemos utilizar N e seus compostos, tá? Então, show, de fato só pode ser anybody. Well, I could send... Bem, eu posso mandar alguém, né? Somebody. Amanhã de manhã, somebody. Show, gabarito letra B. Bem tranquilo. Não tinha muito o que pirar o cabeção. Tava fácil, tava tranquilo, né? Próximo. The correct word to fill in the blank. Então, a gente tem aqui, ó. É quem? Aqui é uma questão de tradução. Aqui a gente ainda está trabalhando com um simulado um pouquinho mais fácil, mais tranquilo para vocês irem avançando, tá? Até mesmo aumentando o nível de dificuldade e vendo também como está sendo a transição de questões mais fáceis para questões mais difíceis. Bem, o que a gente tem aqui? John is taller than his brother Bob. O John, ele é mais alto do que o irmão dele, o seu irmão Bob. O Bob is taller than his baby brother. Então, o Bob é mais alto do que o seu irmãozinho, tá? O irmão mais novo, o bebê irmão. O mais baixo de todos, óbvio que é o baby brother. Tá vendo? Aqui era uma questão plenamente de tradução e entendimento, tá? Então, o irmão mais baixo é o the baby brother, tá? The shorter one. Aqui era uma ideia de você entender o mais baixo. Aqui era uma questão de vocabulário, ó. A ideia de short como antônimo de taller. Ou seja, aqui a gente está trabalhando antônimos, sinônimos, tradução de texto, interpretação, mas bem tranquilo, né? The baby brother. Bora para a próxima. Na frase I enjoy dancing every Saturday, a palavra sublinhada no texto, enjoy, eu gosto de dançar todo sábado. Enjoy é apreciar, gostar. Só pode ser close at meaning. Quando eu falo close at meaning, eu tô falando de sinônimo. Então aqui, ó, gostar, odiar, precisar, querer, correr. Então, de fato, I enjoy dancing. Bem, vou aproveitar e colocar aqui uma coisa para vocês, até do edital novo, né? Dancing, o verbo dancing, dance, aqui tá na sua forma no gerúndio. Por que ele tá na sua forma no gerúndio? Eu gosto de dançar, mesmo que a tradução ela seja uma tradução de infinitivo, porque tá depois do verbo enjoy. O verbo enjoy, ele exige que os próximos verbos a ele esteja no gerúndio, ou seja, no ing, tá? Então, like, enjoy. Em compensação, o like, eu poderia escrever assim, né? I like dancing. Ou eu posso escrever
Poderia escrever I like to dance. Já o verbo like, ele aceita tanto no gerúndio quanto no infinitivo, tá? Então, essas duas frases estão corretas. Na frase What are your parents doing? O que seus pais estão fazendo? Novamente, aqui, uma frase bem tranquila de vocês traduzirem. A resposta correta para essa questão é She's cooking dinner. Aqui é pais, então eles. Não pode ser she, não pode ser he, não pode ser he, não pode ser I. They are talking to their friends. Eles estão conversando com os amigos deles, tá? Então aqui, no caso, era só de identificação de pronome, tá? Tudo bem, vocês poderiam ir ali traduzir, ela está cozinhando, ele está lendo uma revista, você está estudando a sua lição, eles estão conversando com seus amigos, eu estou comendo hot dog, cachorro quente. Poderia ir por tradução, mas aqui é identificação de pronome, ou seja, transformação. Pegar uma palavra e substituí-la por seu pronome apropriado, tá? Então, bem tranquilo também. Gabarito letra D. Bora lá, gente. New York City is often called Big Apple. Então, a cidade de Nova York ela é frequentemente chamada de a grande maçã, Big Apple. Jazz musician made up the phrase to describe something which is the ultimate in size, excitement and achievement. Músicos de jazz inventaram uma frase para descrever algo que é o último em tamanho, em realização, em animação, excitement, animação, achievement, em realização, em avanço, né? Que ele até coloca aqui um glossary pra gente. Baseado no parágrafo, nós podemos concluir que Nova York, ela é de um bom tamanho, ela tem bons músicos de jazz, ela é uma cidade grande e maravilhosa, ela tem poucos locais de entretenimento e não é um bom lugar. Gente, vamos lá, ele fala que é um lugar de ultimate in size, que ele é enorme. Is a huge. E ele fala, né, excitement, de animação. Ele é, assim, ele é muito animado, ele é de realizações, de conquistas, de avanço. Então, é uma cidade maravilhosa, gigante, enorme, né? Gabarito letra C. Bora lá. Peter is a very good professional. Então, ele é um bom profissional. He is. Então, se ele é um bom profissional, ele é o... Aqui eu tenho uma marca de superlativo. Eu tenho uma marca de superlativo. Mas, professora, não tem aqui, dentro do meu... entre parênteses, qual é o adjetivo que eu tenho que usar? Então, você vai ter que entender. Você vai ter que pegar esses adjetivos e traduzir e ver o que melhor ficaria ali dentro. Então, se ele é um bom profissional, ele é o melhor da empresa. Então, it's the best in his company. Show? Então, não pode ser good, não pode ser better, porque eu tô numa estrutura superlativa. Better é de comparativo. Most não faz sentido, porque precisaria de um outro adjetivo. Mas aqui também poderia ser the most intelligent, não tem problema, tá? Ele é o mais inteligente da sua empresa, cabe, né, por tradução. Show? Então, a gente está trabalhando com a letra B e com a letra A, né? Ele é o mais inteligente, por tradução também caberia. Ele está sempre... Opa, aqui é uma estrutura comparativa, porque tem um then, que é a marca de comparativo. Marca de comparativo. E aí a gente tem... Ele está mais adiantado, ele sempre chega cedo. Eu tenho early, cedo. Opa, isso aqui é uma palavra que termina com consoante mais Y. E outra coisa, um adjetivo pequeno. Então, o que a gente faz quando é adjetivo pequeno, consoante mais Y, eu preciso colocar em uma estrutura comparativa. É a mesma coisa que acontece com happy, que fica happier. A mesma coisa que acontece com pretty, que fica prettier. Então, aqui vai ficar early, earlier.
Show? Então não pode ser esse, porque esse Y, ele não pode ter gabarito letra B. Então, then Peter is the most punctual. Ele é o empregado mais pontual. Show! De fato, aqui nós temos gabarito letra B. Lucy and Monica are sister. Não, Lucy e a Mônica, elas são irmãs. They have a relationship based on mutual respect. Elas têm um relacionamento baseado em respeito mútuo. A palavra sister, sublinhada na sentença, né? Ela pode ser reposta pelo quê? Primos, pais, siblings. Gente, isso aqui é irmãos, irmãs, tá? Pode ser tanto utilizado para substituir brothers, quanto para substituir sister e quanto para substituir irmãos de uma forma geral, tá? Então é uma palavra que costuma confundir muita gente. Filhas não faz sentido nenhum, primas também, tá? Então aqui uma palavra nova para vocês. Tradução de texto importante, tá? Siblings. Gabarito letra C. Aqui nessa questão ele fala: depois de 23 dias, os portugueses chegaram em Calicut, né? Richard, Calicut in India. They were the first Europeans to hit India e chegaram à Índia pelo mar. Bem, o que a gente tem aqui? Ele fala o seguinte: o verbo sublinhado, ele tem qual outro sinônimo? Bem, chegar, né? Arrive. Ir, navegar, chegar, viajar, dormir. Aqui é uma questão da IA, só faz sentido ser arrive. Bora lá. Leia o diálogo abaixo. Look, that's John over there. Let's call him. John, come here. A forma correta negativa da sentença sublinhada no diálogo é como? Bem, John, come here. O que a gente tem aqui? A gente tem uma forma no imperativo. As formas do imperativo, elas só podem ser here. John, you don't, já que isso aqui está numa estrutura do simple present. A professora vai estar chamando John. Sim, John, você. You don't come here, tá? Identifiquei simple present. Imperativo you, só que no caso aí ele tá em omissão, tá? Omitido. Isso pode, tá? Só nas estruturas imperativas. Então só faz sentido ser gabarito letra A. Também uma questão de AI para vocês treinarem como que vem de fato, para vocês também não pirarem a cabeça de vocês. Ai, não vou conseguir nunca. Vai, tá vendo? Não é difícil. E por último, a gente tem uma questão aqui de pronomes, né? Ele utiliza pronome possessivo, utiliza pronome reflexivo. Bem, a gente sabe de uma maneira geral que pronomes reflexivos estão ligados com os seus sujeitos. Muitas pessoas acham que dialectos são versões corrompidas de linguagens padrão e as formas em dialetos, ou seja, até mesmo gírias, formas ali regionais, os dialetos mesmo, né? São erros, mas pessoas ignorantes, feitas por pessoas ignorantes que não aprendeu a gramática correta. Na verdade, isso não é totalmente verdadeiro. Os dialetos, eles têm a sua própria sistemática, mas de uma forma diferente, a sua gramática, tá? As formas de dialetos, elas não são incorretas nelas mesmas, mas elas podem, they forms. Então a gente tem aqui o they, não pode ser itself, não pode ser ourselves, não faz sentido ser there, até mesmo porque there é pronome possessivo adjetivo e ele precisa possessivo adjetivo. Ou seja, precisa de um substantivo do lado dele, não tem um substantivo do lado dele. Então também não pode ser, ou seja, ou vai ser theirs ou vai ser themselves. Mas não faz sentido aqui ter um pronome possessivo. Faz sentido ser não está incorreto, né? Ou seja, nele mesmo. Show, então, themselves, gabarito letra D. Bem, gente, vejo vocês no próximo simulado. See you soon.